ótima tarde pra você. Sextou, minha gente, que coisa boa! Muito bom! Sejam bem-vindos ao programa Gisele Scopel. A gente vai junto até as 3 horas da tarde. Com muita informação, diversão, beijo pra galera, né? Que eu adoro mandar beijo, adoro receber, adoro também mandar. Hoje tem um beijo pra mandar pra uma pessoa muito especial. Mas se você quer participar aqui com a gente, já sabe, né? Nosso WhatsApp tá aqui disponível pra você vir junto com a gente, dar sua opinião, fazer sua pergunta, participar, contar uma história. Contar a história do vizinho, pode ser também, a gente aceita, ué, né? Às vezes é assim que acontece. Então anota aí que é o 99119-2585. Muito bem, 99119-2585. Vem com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Escoteiro. Sabia que hoje é o Dia Mundial do Escoteiro? Vamos falar sobre as curiosidades. O que se faz no escotismo? Será que é um simples acampamento? É simples assim que se trata? Acho que não, né? Uma história de tantos anos, deve ter muita coisa para contar. Muita gente já passou pelo escotismo e eu não tenho dúvidas que leva aprendizados para o resto da vida. Eu acho assim que todas as pessoas que puderem ter a oportunidade de passar pelo escotismo, isso é uma escola de vida, né? Tanto para lições do dia a dia, quanto para sair de umas furadas que a gente se vê de vez em quando, quanto até para você se virar na cozinha. Tem gente que sabe cozinhar, sabe se virar na cozinha porque fez escotismo. Então vem com a gente, participa junto no nosso WhatsApp, que eu quero você aqui sempre comigo, tá bom? Você, além de ouvir aqui no 88.7 FM na Nereu Ramos, você pode também ouvir nas plataformas, tanto no site quanto no Facebook da Nereu Ramos. Clica lá no seu computador, no seu celular, e você consegue ouvir a gente tranquilamente onde você estiver. Ou também pode baixar o aplicativo, tá bom? E além do celular, que eu te passei o WhatsApp, você pode falar comigo aqui no meu Instagram, @Gisele Scopel. Vai lá, manda sua mensagem que eu fico aqui aguardando sua participação com a gente, tá bom? E um beijo pra todo mundo que tá ligado com a gente. Bora começar a nossa tarde de sexta-feira, 2 horas 3 minutos, 4 virou, 2 horas 4 minutos, vem com a gente. Hoje tá aqui comigo o Agni, operando o áudio, junto com o Kelvin, que vai ficar 2 semanas aí fazendo o quê, Kelvin? Ah, vai cobrir as férias do outro colega de manhã. Ah, entendi. Vai me abandonar, Kelvin? Ah, então tá bom. Já avisou o Agni que eu vou judiar dele? Já? Então tá bom. Muito bem. Assim que eu gosto. Todo mundo pelo menos avisado, né? Porque o combinado não sai caro, não é? Então tá certo. Muito bem, vamos lá. Hoje tem o nosso Momento Pipoca também, então fica ligado que a dica de hoje tá bem gostosinha pra gente aproveitar o fim de semana. E você sabe, né? Todas as segundas-feiras aqui a gente fala com a Alice Coach, Alexandra Mendes, que vem trazer aqui dicas de desenvolvimento pessoal, profissional, pra gente ser melhor, né? Então já sabe, segue a Alice Coach, que sempre fala de treinamento e desenvolvimento pro ser humano. WhatsApp 996150030. Nas terças e nas quintas-feiras a gente tem dica de decoração e arquitetura com a Mafeso Marmoraria, um oferecimento desse quadro Inspire-se com a arquiteta Cláudia Luckmann, que vem trazendo pra gente muita coisa legal. Essa semana ela falou de plantas, como a gente gosta de ter plantinha em casa, pelo menos na pandemia foi o que mais cresceu, né? Oh, quanta gente tendo muita planta em casa. Semana que vem ela vai dar outras dicas que também é para você decorar sua casa, mas são plantas alternativas. Então se liga que vai estar muito legal, tá bom? E toda segunda e última quarta-feira do mês tem o quadro Saúde Bucal com o Dr. Paulo Gutierrez. Ele que está aqui para tirar todas as suas dúvidas, falar como você cuida da sua saúde, que começa pela boca. O Instituto Gutierrez fica ali na Rua Pauering, 35, na Sala 2, no centro de Blumenau. Já aproveita, não espera o problema chegar, meu bem. Vai lá e já marca a sua consulta, vê como é que tá a saúde da sua boca, ou de repente alguma outra coisa no seu corpo que você tá com problema, nem sabe que pode ser a origem aonde? Ali, na parte da boca. Então marca a sua consulta, conversa com o Dr. Paulo, o WhatsApp é o 98814 1545. Muito bem, então
para falar sobre a Semana Escoteira. Semana Escoteira ou Semana de Escotismo? Escoteira. Semana Escoteira, muito bem. Eu recebo aqui no estúdio o Fabiano Wessler, que é diretor-presidente do Grupo Escoteiro Germânia. Também o Gilberto Alba Parisotto, que é diretor social do grupo. E o Lucas Gabriel de Souza, que é escoteiro sênior. Meninos, sejam bem-vindos, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vou pedir para vocês falarem bem pertinho no microfone para a gente ouvir bem bonito vocês. Pode deixar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Lucas? Boa tarde, tudo certo. Que bom ter você aqui. Vou começar mandando um beijo, posso? Vou mandar um beijo pra Vera, meu amor, pessoa que eu amo de paixão, a Vera, que é uma querida, cuida do meu cabelo, gente. E é a mãe do Lucas, né? Então, aposto que ela tá ouvindo hoje, aqui a Rádio Nereu Ramos, pra escutar o filhote, né? Muito bem, beijo pra você, Vera. Agora quero aproveitar que estão todos os meninos aqui no estúdio e perguntar uma pergunta óbvia. Tem menina no escotismo, Fabiano? Tem menina no escotismo. Ah, bom, foi uma coincidência então. Foi, total. Não, eu já vi menina assim. Total. O escotismo é pra todo mundo? Sim, o escotismo é para todo mundo, né? O movimento escoteiro é um movimento mundial, um dos maiores movimentos para jovens do mundo. E hoje, com certeza, ele é absolutamente para todo mundo. Ai, a gente vai falar sobre tantos assuntos hoje que hoje eu vou ter tempo para falar, Fabiano. E se preparem, tá? Se preparem porque hoje eu vou perguntar tudo e mais um pouco. Mas vamos começar do começo? Eu pergunto, vocês decidem quem responde, tá bom? Mas essa história começou há quantos anos? Bem, o movimento escoteiro ele começou em 1907 na Inglaterra, com um herói inglês que se chamava Robert Baden-Powell, né? Ele lutou na Guerra dos Boers, se eu não me engano, na África do Sul. E quando ele resolveu criar o movimento escoteiro como movimento, porque não foi algo que ele fez propositadamente, ele acabou tendo todo esse feedback por trás das aventuras dele. Se for assim, resumir como é que iniciou o movimento escoteiro, Robert Baden-Powell, enquanto soldado num cerco de um lugar chamado Mafeking, percebeu que além dos soldados dele, eles estavam em número menor e mesmo assim ganharam. Ele percebeu que recrutando jovens para fazer todo o serviço de levar material, alimentação e munição de um lado para outro era muito bem feito. Os jovens se empenhavam e gostavam daquilo. Quando ele saiu do exército, ele decidiu, quer dizer, quando ele se aposentou como militar, ele decidiu levar essa experiência para dentro da educação. Porque ele percebeu uma coisa que na época já existia e que nos é muito comum hoje. Os jovens muitas vezes não tinham objetivos, estavam à solta, tanto das famílias mais simples quanto das mais abastadas. Então ele resolveu escrever num jornal local algumas dicas, uns livretos chamados Aids to Scouting, que são dicas para rastreamento. Scouting vem de rastreador aí. Ele percebeu que os jovens gostaram muito disso. Olha, estavam precisando de um norte. Do norteamento. E aquilo era aventura pura, né? Ensinando a rastrear, a observar pegadas, a fazer abrigos. E então ele começou a redirecionar todo aquele material que era militar para a educação. E escreveu em fascículos num jornal britânico e novamente os jovens começaram a pipocar em pequenos grupos de escoteiros na Inglaterra. Logicamente, antes disso, durante até, na verdade, agora não me recordo exatamente, ele fez numa ilha na Inglaterra chamada Brownsea um acampamento, onde ele convidou filhos de militares, filhos de professores, crianças de famílias menos abastadas, crianças de famílias mais abastadas, e fez ali alguns dias de acampamento para testar tudo isso que ele escreveu. E ele percebeu que todas elas, independentemente da origem, se deram bem e conseguiram assimilar aquelas práticas do sistema de patrulha, as práticas mateiras, como nós chamamos. E ele começou, a partir de então, a encorpar aquilo que hoje vem a ser o movimento escoteiro mundial. E que deu muito certo, né? Que
nossa, eu falo para você sempre, não é para puxar saco, é porque eu conheci uma pessoa que participou por muitos anos do escotismo. E, notadamente, era uma pessoa que se virava muito bem nas situações para resolver. Tinha, óbvio, outras habilidades que não eram só inerentes à questão do escotismo, mas o que ele trouxe do escoteiro, gente, era assim, era como se se largasse no meio do mato, fosse tranquilo aqui, eu tô salva, porque daqui eu saio. Com essa pessoa eu tô garantida. Então, eu admiro demais. E aí você vem com uma questão também que eu acho que você veja que lá no passado, né, uma situação que você mesmo comentou, que é comum hoje. Social. Ontem falávamos aqui com o psicólogo justamente sobre como os jovens estão desmotivados. Então, às vezes, o que está faltando é, não, vamos tentar temperar isso aqui, vamos tentar te mostrar que a vida não é só computador, videogame, celular, o que está muito mais difícil em tempos de pandemia, né? Eu imagino que isso é um desafio para vocês, mas é exatamente a realidade que a gente vive hoje, não só do jovem, mas de praticamente todo ser humano, né? Sorte daqueles que estão mais evoluídos emocionalmente para conseguir sair de várias situações. Mas eu quero aproveitar para perguntar para vocês se hoje, né, se lá atrás o Baden-Powell, né, ele se viu nessa situação e conseguiu ajudar esses jovens, hoje é mais difícil convencer ou tentar mostrar para o jovem de hoje que é uma alternativa, que eles podem ter no escoteiro uma proximidade com outras habilidades, aprender o que é a vida, aprender o que tudo pode ser mais divertido na vida real? Por incrível que pareça, a modernidade ela não trouxe dificuldades para o movimento escoteiro. Que bom! O movimento escoteiro ele sempre se adaptou às ferramentas que tinham na sua época. Então, antes era um complemento àquelas aventuras que as crianças já tinham sozinhas e trazia mais segurança. Hoje ele tira crianças que estão costumeiramente dentro de casa para uma vida ao ar livre. Então, nós trabalhamos ali no grupo escoteiro com a aquisição de resiliência. Uhum. Uma criança que normalmente em casa não está exposta a situações como subir numa árvore, caiu, está criando resiliência, está aprendendo que quando ela cair, ela deve se levantar. E outras situações do trabalho inerente ao movimento escoteiro que durante a vida dela, ela não teria de qualquer maneira, porque o escotismo é uma educação não formal, né? Então, nós costumamos dizer que a escola educa, a família ensina e o escoteiro completa. Que maravilha. Eu acho que complementando também, hoje a grande dificuldade dos jovens, muitos jovens gostariam de participar, mas os pais não vê a questão do escotismo como uma educação. E aí, mas levar meu filho todo sábado para o escotismo é uma tarefa difícil, eu tenho outras coisas para fazer. Então, assim, a gente percebe isso não só no escotismo, nós percebemos isso, por exemplo, em clubes de caça e tiro, que os jovens não estão mais porque nós temos outras opções, né? Então, assim, aquele comprometimento, aquela participação, muitas vezes parte dos pais também. Sim, desse interesse também. Quer ver? Tem gente aqui ouvindo o nosso programa hoje. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal do Oktober Blog. A Fábio e o Rick. Ela disse assim, ó. Gil Rick foi escoteiro. O que ele mais gostava era colecionar selos, que se chama filatelia. Tô mandando um beijo então pro pessoal do Oktober Blog, queridos. Obrigada. Aí ela disse assim, ó. Eles, né? O escotismo foi muito importante pro Ricardo na questão de socialização e comunicação. Olha que legal. Obrigada aí, Oktober Blog. Sem dúvida, né? É um momento de que... Aí você falou, né? Tirar a criança de uma situação que ela não vive, colocar ela em comunidade, colocar ela para se comunicar. E ao passo que a sociedade hoje, ela verticalizou. São muitos prédios, né? A gente está sempre fechado no apartamento, dali para a escola, da escola para uma aula de esporte, dali para uma aula de inglês e dali para casa de novo. Então, assim, o convívio de natureza, ele reduziu muito, né? Reduziu muito. Já faz aí algumas décadas que as crianças cada vez menos têm contato com aquilo que é livre, com a natureza. E o que se observa muito também
é que, na verdade, o contato ele se torna muito necessário, né? As crianças cada vez mais buscam. Algumas no início não estão acostumadas com a brincadeira no barro, ou outras não estão acostumadas a fazer lá a sua fogueira, mas aos poucos elas vão aprendendo junto com os adultos, né? Por isso é chamado de coeducação também, e elas vão aprendendo a ser mais independentes. Por isso a diferença nos ramos, né? Uhum. Cada ramo que existe no movimento escoteiro, ele tem ali uma finalidade, um objetivo, do ramo lobinho até o ramo pioneiro. Olha, eu quero aprender mais sobre esse negócio de escotismo. Deixa eu ler aqui, ó. O Nelson. Oi, Nelson, querido. Obrigada pela companhia de novo. Ele diz assim: oi, Gi, o movimento motociclismo é praticamente um escotismo indiretamente, onde muitos grupos trabalham em prol dos mais necessitados. Prega-se união, respeito e solidariedade. Eu acho que esse sentimento, né, de fato, eles se encaixam, né? Então, parabéns aí também, Nelson. Tenho certeza que teu grupo aí faz muita coisa legal. Eu vou fazer o seguinte, gente. Vou pro intervalo, bem rapidão. Faz o seguinte, aproveita, faz que nem o Nelson aqui, participa com a gente no nosso WhatsApp 991192585 e eu volto já para falar mais sobre a Semana Escoteira, tá bom? Não sai daí. Você está acompanhando programa Gisele Scopel. Oferecimento: Dr. Paulo Gutierrez, implantes dentários com confiança. WhatsApp 988141545. Você pensa em fazer o seu implante dentário, mas tem medo porque já ouviu histórias que assustaram a respeito deste tratamento? Então te convido a vir conhecer o Instituto Gutierrez de Cirurgia Bucomaxilofacial. Sou o Dr. Paulo Gutierrez, cirurgião professor com mais de 20 anos de experiência clínica. Implantes dentários, dente do siso, cirurgia ortognática e diversos outros tratamentos. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 98814-1545, CRO 5574. Você está acompanhando programa Gisele Scopel. Oferecimento: Dr. Paulo Gutierrez, implantes dentários com confiança. WhatsApp 988141545. Estamos de volta. Obrigada pela sua companhia. Saiu meu áudio aí? Ah, saiu? Que bom que você está aqui com a gente acompanhando. Hoje a gente está falando sobre Dia do Escoteiro, Dia Mundial do Escoteiro, a Semana Escoteira. E eu estou recebendo aqui o pessoal do Grupo Escoteiro Germânia. Tem o Fabiano Wessler, que é diretor-presidente, o Gilberto Parisotto, que é diretor social, e também o Lucas Gabriel de Souza, que é escoteiro sênior. Mas antes de voltar a falar aqui com eles... Peraí, que eu tenho um beijo mais do que especial, porque hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ouve o programa Gisele Scopel e eu fiquei muito honrada. É a avó, mas não é qualquer vó. É a avó do meu amigo Luiz Figueroa. É, a dona Elcira. Dona Elcira, a senhora não sabe como eu admiro a senhora e qual foi a minha honra saber que a senhora me ouve aqui, viu? Um dia ainda vamos tomar um cafezinho, né? Sei que a senhora tem muita sabedoria aí para compartilhar, porque eu escuto muito o Luiz contar e eu já sou sua fã, tá bom? Então um beijo e obrigada pela sua companhia aqui, dona Elcira. Um beijão no coração, tá? Vamos falar então aqui dos nossos meninos escoteiros. Deixa eu puxar agora o Lucas para essa conversa. Lucas, você tem quantos anos, Lucas? Eu tenho 15 anos. 15. Com que idade você entrou no escoteiro? Eu entrei no escoteiro com 12 anos. É. E agora você acabou de passar para sênior. Sim. É. Como é que é essa mudança assim para o sênior? O que significa para quem está no escoteiro passar essas fases? Bem, a passagem de ramo no escoteiro significa muita coisa para quem está no movimento, porque, pô, você está entrando em um novo ramo, você está entrando em uma coisa totalmente diferente. Eu não consegui aproveitar muito do ramo sênior ainda, mas tá no caminho, né? No caminho. Ô, Lucas, eu já te conheço há algum tempo, né? Eu sei que você é um menino que é super ligado, conectado com as tecnologias, gosta do videogame, né? Gosta do celular. E o que é normal a todas as pessoas, eu não digo nem dos jovens, porque tá todo mundo assim, né? Desde a criancinha até o vozinho lá, tá todo mundo sempre ligado no celular.
Mas para os jovens é uma questão assim bem... É mais difícil, eu acho, porque principalmente quem nasceu já nessa geração tecnológica tem isso como um dia a dia muito, muito arraigado, né? E para você sair desse momento de deixar o celular, deixar o videogame, não tá naquele momento de estar jogando com os amigos ali o videogame e ir para um espaço onde você vai ter mais contato com a natureza, vai ter outras experiências com outras pessoas. Como é que você avalia isso para a tua vida? É a melhor coisa do mundo pra mim. É? Sim, eu gosto muito de sair de casa, principalmente pra ir no movimento escoteiro, porque a gente aprende muita coisa lá e faz muita coisa divertida. É diversão também, né? Sim. Tem gente que acha que é só, vão me botar pra trabalhar, e não tem nada a ver, né? Não. O que você acha, assim, que trouxe, que te deu uma visão de que, de repente, você vai se virar melhor na vida por conta do que você aprendeu no escotismo? Bem, por exemplo, lá eu comecei a cozinhar, eu aprendi a cozinhar lá. Falei que aprendia? E eu aprendi a me virar no mato também, né? É. Tipo, fazer trilha, sair de uma situação. Sim. Fora o fato de você conseguir ter esse contato com a natureza, né? Antes do escoteiro, você já tinha isso? Não tinha nada disso. Eu ia pra casa da minha avó, onde é no sítio, bem no mato. Eu odiava ir pra lá. Olha, e agora você vê uma oportunidade de desbravar. Sim. Que legal. Isso é muito legal. Você, obviamente que você recomenda para as outras pessoas, mas você acha que tem idade certa para entrar assim no escotismo? Não. A pessoa pode entrar em qualquer idade. Eu queria ter entrado mais cedo, só que aqui na Fortaleza não tinha nenhum grupo. Aham. Que legal. E agora então a tua meta aí? Agora você já é sênior, né? Qual que é a tua meta aí no escotismo? Minha meta é continuar até quando eu não puder mais. Nossos amigos aqui mostram que é bem longo isso. Muito tempo. Que bom, e se for nessa diversão, né, Lucas? Uhum. Um dia eu vou lá visitar vocês. Combinado? Tá certo. Se você me tratar bem, né? Que o Lucas, ele me esnoba. Tô brincando, a gente se ama. Bom, a gente tava falando aqui em relação a meninas também, né? Que coincidentemente vocês vieram só em meninos hoje aqui, mas obviamente que é um espaço aberto para todas as pessoas. A gente fala em pessoas e não em gêneros, né? Sim, de fato, porque curiosamente Robert Baden-Powell, ele percebeu e ele teve no começo do movimento escoteiro muitas meninas pedindo para participar. Então começaram a se formar patrulhas femininas. Bem, como na época era aqui um tanto dividido por gênero, ele pediu que a irmã dele criasse um escotismo específico para meninas, e foi onde nasceu o movimento das bandeirantes, né, as Girl Guides, que existiram no Brasil também. Então, a partir do ano, se eu não me engano, no final dos anos 70, Lobinhos já havia menino e menina, e a partir do início dos anos 90 em diante que começaram a misturar, e ambos os gêneros fazem parte do movimento escoteiro. Antes, no Brasil, existia bandeirantes para meninas e os escoteiros para meninos. Hoje elas estão no nosso movimento escoteiro. Apesar de que o movimento bandeirante existe em Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, e também aceita meninos hoje. Ah, legal. Então, tá bem Os bacana. dois e aceitam todo mundo. Exato. Agora, me diga uma coisa. Hoje é dia de São Jorge. O que é que tem a ver São Jorge com o movimento escoteiro? Então, Robert Baden-Powell era visionário, no sentido que ele queria agregar valor positivo para os jovens. Tanto que a lei escoteira, ela tem, se não me engano, 10 artigos, e todos eles são positivos, ou seja, nada de você não pode fazer isso ou aquilo. O que ele percebeu? Que São Jorge, na história dele, sendo um cavaleiro, ele poderia agregar algo muito importante, porque os cavaleiros eram nobres, leais, honrados e sempre ajudavam o próximo na mitologia. E ele achou muito interessante trazer esses valores para o movimento escoteiro. Olha né? aí, também pode ser do motociclista, como o Nelson falou, então. Sim, sem sombra de dúvida. Por isso que a lei escoteira, que é dividida aí em 10 artigos, ela é positiva em toda. Ela diz que o escoteiro é honrado, é leal, só fala a verdade e assim por diante. É interessante essa questão, né? Porque você vê que incentiva a esses jovens a terem valores positivos, né?
ressaltar esses valores. Porque, parece... Para muita gente, eu não vou dizer para mim, nem para quem está ouvindo, mas muitas pessoas acham, isso é besteira, imagina. Mas hoje a gente sabe como uma sociedade com valores, Sim. valores que são certos e que nada abala esses valores, que a gente defende esses valores, é um norte, né? E é o que ajuda a não ter tanta coisa ruim, Com né? certeza. Porque, por exemplo, tem coisas que são leis, você não pode matar, é uma lei. Agora, o valor, ser honrado, é uma coisa que não é uma lei. Mas se você vai em cima daquele valor, você muda uma sociedade. Sim, curiosamente, o movimento escoteiro ele tem aí uma metodologia muito própria no ensino. Nós queremos levar para esses jovens, simplificando bastante, basicamente 2 coisas. Independência, né? Eles aprenderem a serem independentes e agregarem valores pessoais, porque um jovem justamente com esses valores vai ser um bom cidadão. É uma pessoa que vai auxiliar, que vai estar disposto a ajudar qualquer pessoa numa situação de necessidade. Uhum. Não é à toa que o lema do ramo escoteiro é sempre alerta. Sim. Né? Porque ele tem que estar sempre alerta, mas sempre alerta para quê? Sempre alerta para suas necessidades, para a necessidade dos próximos, sempre alerta para estar disposto a ajudar quem for. Né? Então nós trabalhamos muito essa questão do valor, né, no movimento escoteiro. Você estava falando aqui, né, que o primeiro grupo escoteiro de Santa Catarina foi aqui em Blumenau? Foi em Blumenau. O primeiro grupo escoteiro de Santa Catarina foi em Blumenau, que se chamava Grupo Escoteiro Blumenau. Foi fundado em 1913 na antiga nova escola alemã, a Neue Deutsche Schule, ali na Rua das Palmeiras, do lado da Biblioteca Municipal. Então, a sede do movimento era ali. Eles foram fundados por um professor alemão, que já veio da Alemanha com conhecimento do movimento escoteiro e resolveu trazer isso para Blumenau. Né? E por conta em seguida, alguns anos depois, se eu não me engano, em 1917, o grupo parou justamente por conta da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Né? E depois retornou nos anos 40 ou 50 na cidade de Gaspar. Né? E alguns anos depois aqui em Blumenau novamente, e hoje nós temos 7 grupos escoteiros na cidade. Esse grupo ainda existe, o Blumenau? Não, o grupo escoteiro Blumenau não, ele foi extinto em 1917, se eu não me engano. E hoje o grupo em atuação mais antigo é o Leões de Blumenau, com 65 anos de existência. 65. O Germânia é um dos mais recentes, né? Sim, nós somos um grupo jovem, temos 3 anos de fundação, mas um grupo jovem em tempo, mas já com a gana de fazer aquilo que é bom, de trazer um valor positivo para a nossa sociedade. Nós trabalhamos com inúmeros projetos, junto com o Grupo de Apoio à Adoção de Blumenau, junto dos CREAS e dos abrigos municipais. Fizemos alguns projetos muito bacanas. Quero falar disso mais detalhadamente. Quero saber antes quantos integrantes hoje tem o grupo. Nosso grupo escoteiro ele tem 80 integrantes, né? Agora com um pouco de flutuabilidade por conta da pandemia, mas nós temos 80 participantes. Entre alunos e... não sei se é alunos que falam. Não, jovens. Entre jovens e adultos voluntários. Adultos voluntários. Que legal. Muita coisa legal, né? Eu quero falar bem dessa parte aí, Fabiano. Chegou bem no ponto que eu queria, que é para mostrar para as pessoas que o escotismo ele não é colônia de férias, né? Não, muito ele pelo não contrário. É um lugar que você larga lá e tchau. Não é. E é muito curioso isso, porque essa visão ela é um pouco romântica, né? Vindo de filmes e essas coisas, mas definitivamente não é. Coincidentemente, eu vi numa publicação dessas em redes sociais no Facebook, uma escola no Brasil que está ensinando aos meninos a cozinhar, né? Para eles também saberem se virar. E eu fui ali comentar e falei, olha, o movimento escoteiro faz isso há mais de 100 anos. E nós ensinamos os meninos, as meninas a serem independentes, a cozinhar, a se virar como da melhor maneira possível, né? E nisso também entra justamente o trabalho social.
Sensacional. Eu vou pro intervalo bem rapidinho, mas eu quero que você fique aqui ligado no 88.7 FM Nereu Ramos pra gente falar sobre esse assunto. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do movimento escoteiro, mas eu quero agora que você fique ligado aqui com a gente, porque agora a gente vai falar da parte que realmente me cativa profundamente no escoteiro. Tá bom? Não sai daí que eu volto já pra falar mais pra vocês. Se tem um momento pipoca ainda, não sai daí. Você está acompanhando programa Gisele Scopel. Oferecimento: Dr. Paulo Gutierrez, implantes dentários com confiança. WhatsApp 988141545. Você pensa em fazer o seu implante dentário, mas tem medo porque já ouviu histórias que assustaram a respeito deste tratamento? Então te convido a vir conhecer o Instituto Gutierrez de Cirurgia Bucomaxilofacial. Sou o Dr. Paulo Gutierrez, cirurgião professor com mais de 20 anos de experiência clínica. Implantes dentários, dente do siso, cirurgia ortognática e diversos outros tratamentos. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 98814-1545, CRO 5574. Você está acompanhando programa Gisele Scopel. Oferecimento: Dr. Paulo Gutierrez, implantes dentários com confiança. WhatsApp 988141545. Estamos de volta! Muito bem, hoje falando sobre a Semana Escoteira. Hoje é dia do escotismo. Como é que é o lema? Todo mundo junto? Sempre alerta! Não estavam muito aqui. Estavam fora da área de atuação. A próxima vez eu aviso. Gente, hoje é aquele dia, né, que a gente fica pensando, hoje eu vou arrumar minha pipoquinha, puxar meu cobertorzinho, né, porque afinal de contas, né, a gente ainda precisa ficar em casa. Então, vamos, quem sabe aí, ter uma diquinha pra gente aproveitar o nosso cineminha particular? Vamos hoje de momento pipoca? Então bora aí que agora é hora de saber a nossa dica da semana. Agora no programa Gisele Scopel, Momento Pipoca. Dicas de filmes e séries para você e sua família. Você já ouviu falar do termo exploitation? Exploitation é um gênero de filme que se popularizou muito nos anos 70. Eram filmes apelativos, como o nome fala. Eles tratavam de modo um pouco mórbido e sensacionalista a temática que tratavam, geralmente exagerando as coisas para elas ficarem um pouco cartunescas, né? Não parecerem coisas de verdade acontecendo. Esse gênero foi muito marcado na época por filmes de ação. E é nisso que se apoia um dos filmes de super-heróis mais divertidos dos últimos tempos, Aves de Rapina. Aves de Rapina acompanha a popular personagem da Arlequina depois dos eventos de Esquadrão Suicida e o término do relacionamento dela com o Coringa. Ela se junta a outras heroínas da cidade para salvar uma garotinha de um dos grandes reis do crime da cidade de Gotham. O filme é o que a gente poderia considerar de um exploitation, só que atual. É uma comédia de ação extremamente apelativa e muito divertida, bem diferente dos filmes de heróis que a gente está acostumado a ver atualmente. É um filme de ação à moda antiga. Muito bem, gostou da nossa dica? Eu adorei, hein? Depois que eu vi aquele filme ali dos heróis avessos ali, eu passei a gostar da Arlequina. Quero ver esse filme aí também. Obrigada ao nosso Luiz Machado pela dica. Ele que é maravilhoso, jornalista, podcaster. Tem aí o Instagram, o blog Esqueletos no Armário, para você que gosta de um filme de terror.
colega, segue lá, porque tem muita coisa legal. Fala sobre curiosidades, fala sobre todas as histórias de terror que a gente aí às vezes conhece ou não conhece, com detalhes assim muito ricos e muito interessantes. Luiz Machado com as nossas dicas do Momento Pipoca. Muito bem, muito obrigada, Luiz. E agora a gente volta aqui falar sobre o movimento escoteiro. Hoje é Dia Mundial do Escoteiro. E aí, eu quero saber, você conhece um pouquinho mais dessa atividade? Tá achando que é só colônia de férias? Largar a criançada lá, que elas vão se divertir, brincar e voltar para casa exaustas e dormir? Nada disso. O escotismo é uma atividade complementar que ajuda no desenvolvimento do ser humano. Crianças, jovens, adultos podem aprender muito e, com certeza, evoluir para ter uma sociedade melhor. E isso eu acho fundamental. E a gente estava conversando aqui justamente sobre isso antes do intervalo. Então eu vou perguntar agora para o Gilberto, que é diretor social do Grupo Escoteiro Germânia, sobre essas ações, né, Beto? Porque a gente sabe que ali muita gente procura o grupo, né, para fazer parte, quer inserir a criança num momento mais envolvido com a natureza, mas vocês também têm um olhar para a sociedade que é tentar atender pessoas, às vezes, de uma renda que não é compatível, não consegue participar, e vocês são esse braço que abraça. Sim, essa é uma premissa do Grupo Germânia, tanto é que está em estatuto esse item, que a cada 10 membros nós colocamos um jovem que tenha dificuldades financeiras, que não consiga pagar. Então nós temos bolsistas. E como é que o grupo se mantém com isso? Com patrocínios de outros pais ou de algumas entidades. Então, assim, o Grupo Germânia é muito forte nessa área social. Ele trabalha muito essa questão de não tentamos, todos os jovens que vêm ao grupo, nós conseguimos colocar ele participando. Nós temos mais de 10 jovens que são bolsistas, que trabalham que participam e não pagam. Então, desde do uniforme, mensalidade, os valores de acampamento, assim, a gente consegue ajudar e fazer com esse jovem participe, porque a integração é muito importante. E com isso a gente percebe que todos os jovens vão aprendendo com isso, porque tem o movimento escoteiro, na verdade, ele ensina as questões sociais, os bons hábitos, bons costumes, mas se pratica em comunidade no movimento escoteiro. Então, assim, aprende a se dividir. Por exemplo, o jovem que é carente, muitas vezes ele não consegue trazer um lanche, né? Então, o jovem que leva faz uma partilha, né? Então, é nessa questão. E o Grupo Germânia teve com sucesso. Nós atendemos com uma parceria com o CREAS. Nós tivemos um jovem onde que ele tinha que cumprir uma medida socioeducativa, né? Então ele participou do grupo, não como escotista naquele momento, ele participou como, ele era responsável, tinha um chefe responsável por ele fazia atividades junto com o chefe, ele ajudava na organização das tarefas dentro da responsabilidade da idade dele, né, pela legislação. A gente cumpre sempre o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas essas leis, e após ele cumprir esse número que foi estipulado que ele devia comparecer, ele virou o jovem escotista e foi até escoteiro, né? E foi até os 18 anos. Hoje ele não participa mais. Não, porque ele está trabalhando aos sábados. E é muito curioso. Aposto que ele tem saudade. Com certeza, ele adora. Ele não saiu dos nossos grupos de WhatsApp ainda. É um jovem que foi para cumprimento de medida socioeducativa no grupo. E ele gostou tanto que ele começou a participar voluntariamente das atividades, e ainda antes dele finalizar, dele concluir a medida socioeducativa, a prestação, ele fez a promessa escoteira. Ou seja, ele engajou de uma maneira que foi simplesmente fantástica. Qual que é a promessa escoteira? Bem, a promessa escoteira é feita basicamente da mesma maneira no mundo inteiro. Ela diz: eu prometo pela minha honra fazer o meu melhor possível para cumprir os meus deveres com Deus e a pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Ou seja, vamos seguir aí sendo pessoas melhores. Sempre. Né? Pelo menos tentamos, né?
Vocês dois estão há quanto tempo já no movimento escoteiro? Eu, particularmente, estou há 6 anos, completando 7 anos de movimento escoteiro esse ano de promessa. E Gilberto? Eu estou há 3 anos, entrei por um convite do chefe Fabiano, que estava procurando um local para ser sede. A gente, na época, a gente estava como presidente da Associação de Moradores Francisco Walter, que é a sede hoje. E aí a gente entrou na brincadeira de fazer a ponte entre a associação e o grupo, para ter um bom relacionamento, para usar a sociedade, usar o espaço. E aí a gente acabou, era uma vez por mês, acabou 2, acabou 3, e hoje estamos assim, todos os sábados, e assim, é muito interessante porque o movimento escoteiro, ele é uma coisa que ele te chama. Então assim, a associação passava por uma situação onde que não tinha jovens e tal, então assim, veio o grupo escoteiro para fazer essa atividade. E assim, contando um pouquinho, é interessante a gente falar sobre as experiências. A gente é pai por adoção de 2 filhos, e então assim, como é impressionante, quando surgiu o grupo escoteiro, a nossa filha mais velha tem diferença de 1 ano. Então, assim, a gente apostou todas as fichas. Não, ela vai ser um sucesso, né, vai gostar, vai despertar. O menino, por ter algumas certas dificuldades, eu acho que não. E foi o contrário. Ela foi uma vez só, e assim, e ele continua indo, se socializou muito, né? Então, assim, ele tem algumas dificuldades. Então, assim, foi uma questão de socialização, onde que todos os valores que ele aprendeu em casa e na escola, lá ele exercitou na prática com os amigos, com os adultos. Então, assim, por isso que o método escoteiro, ele está há mais de 100 anos como um método educativo e não muda. Ele vai se aperfeiçoando. Porque funciona. Exato. Tem Isso. método. Exato. Né? Ele vai evoluindo, vai se adaptando. Antigamente era usava-se máquina de escrever, hoje usa-se computador. Antigamente se fazia com cipó de uma árvore para outra, hoje se usa cabo de aço, com rondana, com mais segurança. Então, assim, a gente vai evoluindo nessas questões. Mas o principal dele, que é a educação e servir ao próximo, e continua. Então, a essência do movimento não muda. Então, essa que é o grande importância do movimento. Sim. E assim, já aproveitando o gancho, os adultos também participam. E eu fui pego aqui pelo movimento de um adulto, aos 50 anos, eu entrei aos 50 anos no Olha, movimento viu escoteiro. como não tem idade? Como o Lucas falou, não tem idade. Entrei aos 50 anos e estamos aí entrando não participando todos os sábados. A gente não é chefe de tropa, não está lá com lobinho, não está lá, mas estamos na área social. Então, assim, é importante porque é uma organização onde tem muitas pessoas, é só mais uma ONG, não. Ela tem CNPJ, ela tem prestação de contas contábeis, ela tem relatório social a ser apresentado todos os anos. O mais importante disso, que eu vejo também para os adultos, porque nós falamos muito para os jovens e crianças, mas hoje eu estou fazendo na metade de um curso avançado, onde que estou recordando tudo que eu aprendi na faculdade de administração. Olha! São 15, 16 itens sobre projetos, sobre como captar recurso, sobre marketing, né? Então, assim, você tem uma evolução e praticamente gratuita. Então, são cursos que você tem disponibilidade de fazer dentro do movimento com custo baixíssimo. Sim, o adulto voluntário, ele é sempre preparado, né? Nós temos cursos de preparação para o voluntário que é dirigente institucional, que é quem trabalha na parte administrativa, para o voluntário que é escotista, que trabalha com as crianças. Existe formação tem um preparo, e né, para seguir todo esse... Não cai de paraquedas. Exatamente. Não cai de paraquedas. Que maravilha. Eu tenho que fazer mais um intervalo
Eu odeio ter que parar de falar, mas eu preciso fazer o intervalo, mas eu volto já na sequência aqui, enquanto o Nelson lá tá falando que tá tomando um cafezinho mateiro, né? Obrigada por lembrar, me deixar com vontade, né, Nelson? E quem tá aí participando, manda mensagem no 991192585, que eu quero sua participação aqui, tá bom? Vou pro intervalo, mas volto já para falar mais dessa atividade sensacional que é o escotismo. Volto já. Você está acompanhando programa Gisele Scopel. Oferecimento: Dr. Paulo Gutierrez, implantes dentários com confiança. WhatsApp 988141545. Rádio Nereu Ramos, a rádio que você conhece e confia, agora na frequência 88.7 FM. Você pensa em fazer o seu implante dentário, mas tem medo porque já ouviu histórias que assustaram a respeito deste tratamento? Então te convido a vir conhecer o Instituto Gutierrez de Cirurgia Bucomaxilofacial. Sou o Dr. Paulo Gutierrez, cirurgião professor com mais de 20 anos de experiência clínica. Implantes dentários, dente do siso, cirurgia ortognática e diversos outros tratamentos. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 98814-1545, CRO 5574. Você está acompanhando programa Gisele Scopel. Oferecimento: Dr. Paulo Gutierrez, implantes dentários com confiança. WhatsApp 988141545. De volta aqui com o programa Gisele Scopel na Nereu Ramos 88.7. Obrigada pela sua companhia. Vamos aqui continuar falando sobre a atividade escoteira. Eu estou conversando com o pessoal do Grupo Escoteiro Germânia. Hoje um grupo recente aqui em Blumenau, mas com muita história para contar e com muitas atividades já para empolgar a gente a ser participante também, né? O Lucas Souza, ele é escoteiro sênior, recentemente passou para o sênior, né? E Lucas, você já com 15 anos, está há 3 anos já sendo escoteiro. Eu queria saber o que mudou a partir do momento que você entrou na atividade escoteira. O que mudou na tua vida, tanto na escola, em casa? O que você percebeu que você passou a ser diferente por conta do que você foi aprendendo no escotismo? Primeiro de tudo que eu parei de ter preguiça de fazer as coisas, que eu comecei a criar coragem de falar na frente dos outros. Pera aí, que isso aí vai animar muitos pais agora. Deixou de ter preguiça? Deixei de ter preguiça, eu ficava na frente do videogame a tarde toda e agora... Perdeu bastante peso, né, Lucas? Perdi muito peso. Que mais? Na escola melhorou? Melhorei na escola, sim, comecei a estudar mais. É? Sim. Mais concentração? O que você achou que era? Não sei, foco? Vontade. É mesmo? Parecia que você estava meio perdido e de repente encontrou assim um foco para você. Sim, eu não tinha direção nenhuma, não tinha vontade nenhuma de estudar e agora sempre estudo. Que legal, que depoimento legal saber disso, porque às vezes não é que a pessoa é preguiçosa, tá faltando um foco, né? Sim, tá faltando uma motivação. Isso. E aí, a atividade escoteira te ajudou. Sim. Que legal, olha aí, que legal ouvir isso, né? Um depoimento de um jovem de 15 anos que realmente se transformou por conta de participar. Sim, do movimento escoteiro. Do movimento escoteiro. Meu filho também teve uma situação similar quando ele começou como lobinho. Ele era muito introspectivo, praticamente não conseguia se socializar depois que ele entrou no movimento escoteiro e hoje ele é sênior junto com o Lucas, o Frederico. O Frederico, um beijo pra você, querido. Eu lembro que você já te entrevistei, né? E o Lucas era bem mais tímido, né, Lucas? Sim, eu era muito tímido, não conseguia falar com ninguém. E hoje se comunica, fala com todo mundo, tem opinião, sabe falar, né? Sem medo nenhum, né? Sim. Enfrentando barreiras, que maravilha. Só para complementando o que o Lucas falou, o escotismo tem uma atividade que se chama Fogo de Conselho, que é um mini curso de oratória brincando. À noite, é fantástico. E aí onde que ele perde o medo, onde que chefe também começa a se expressar, né? Então, você participou, Lucas? Já, várias vezes. Ah, que legal! E aí desenvolve Isso, é brincando onde que toda pessoa perde aquele medo de se expor, porque como ele é feito à noite,
as pessoas aparecem em forma de vultos, porque é em volta de um fogo, então não tem aquela iluminação de cenário, não tem tudo aquilo. Então aquela timidez, aquele medo se esconde nessa penumbra, e a pessoa vai perdendo e acaba a atividade nem percebendo, e vai eliminando esses medos, essas dificuldades que tem. Por isso que é um mini curso em oratória brincando. Que genial isso! E tanta gente hoje em dia querendo falar nas redes sociais e com medo. Olha, é só fazer uma atividade com vocês que está resolvido. E não é coincidência. Robert Baden-Powell, quando criou o Fogo de Conselho, quando criou esse conceito, ele fez justamente para essa penumbra criar uma segurança maior entre os jovens na hora dele se apresentar. O cara era um gênio, né? Era. Fenomenal. Sensacional. Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu sei que vocês também precisam de adultos que participem, voluntários que estejam engajados, né, com essa atividade, para poder ter mais jovens junto no grupo. Hoje é uma dificuldade, como é que faz para participar? Precisa de alguma habilidade especial, excepcional para poder participar? Olha, para ser membro voluntário do grupo, normalmente os grupos escoteiros captam os seus voluntários junto aos pais. Mas o Germânia, ele tem tido sucesso em captar também fora desse meio. É muito importante. Um dos primeiros recursos que o adulto tem que ter, ele tem que ter aí uma vida pessoal ilibada, né? É feita consulta quanto aos antecedentes e tudo mais, porque é uma prática. Nós estamos trabalhando com crianças. Então a segurança, ela vem em primeiro lugar. Mas basicamente a única coisa que o adulto precisa ter é força de vontade para se doar um pouco dos jovens. Porque nós temos disponibilidade, né, e vontade. Temos trabalho na área administrativa, na área prática com as crianças, cozinha, tudo que é necessário para mover uma entidade dessa. Sensacional. O adulto precisa ter comprometimento. Como nós trabalhamos com pessoas, então assim, e com crianças de 6,5 até jovens de 21 anos, o comprometimento com tudo, com segurança, com todas as normas, né? Então assim, é muito importante quando o voluntariado pensar assim, não, eu vou para o grupo escoteiro, não é para ir lá só para aparecer. Não, ele tem que ter um comprometimento de estar lá. Mas não precisa ter experiência, não, porque isso... Lá vocês ensinam. O próprio movimento ensina. O próprio movimento, os cursos, os treinamentos. O movimento se retroalimenta. Ele ensina o adulto a ser um bom voluntário. Ele tem essa característica, né? E é lógico, o adulto que acaba... eu não fui escoteiro quando eu já gostaria de ser. Não. O trabalho de um adulto, ele é bem específico. Quando você é adulto, você não vai lá para fazer rapel, para brincar, isso acaba sendo consequência. Sim. Mas você vai para se tornar responsável por essa educação não formal que existe para os jovens ali. A tua atividade lá vai ser olhar por esses jovens que vão estar sob o seu comando. Sempre, sempre. E o movimento e a prática, o método escoteiro, ele é fantástico, né? Porque o jovem, ele acaba tendo a responsabilidade e um comprometimento de dentro para fora, ele não é imposto para ele. Maravilha. E pra gente finalizar então nossa entrevista aqui, onde é que fica o Grupo Germânia? Quem quiser participar, quem quiser saber como funciona, como é que faz? O Grupo Escoteiro Germânia tem sede junto à Associação de Moradores da Rua Francisco Waldeck, próximo ali da 25 de julho, na Rua Soldado Mário Luiz Bertolini, 142 Itopava Norte. Nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Grupo Escoteiro Germânia, é só procurar. Ou também nos contatar pelo telefone 479-9989-9206. Pode repetir, por favor. 479-9989-9206. Muito bem. Lucas, Fabiano, Gilberto, quero agradecer vocês, dar parabéns ao Grupo Escoteiro Germânia, que estejam sempre alerta. E que é um prazer sempre falar dessa atividade que eu nunca fiz, mas que eu admiro muito. Porque eu sei da importância que tem para quem faz e para toda a sociedade. Então, muito obrigado. Obrigado. E sempre alerta. A gente que agradece a oportunidade de divulgar o trabalho e estamos sempre à disposição. E sempre alerta. Quer dar tchau, Lucas? Tchau para todo mundo. Esse é o Lucas.
Sempre alerta. Então, meninos, pra gente terminar, vamos lá? 1, 2, 3. Sempre alerta! Muito bem, esse foi o programa Gisele Scopel dessa sexta-feira, dia 23 de abril. Faz o seguinte, aproveite seu fim de semana, relaxa, descansa, aproveita com sabedoria, mas segunda-feira às 14h a gente tá aqui de novo, porque eu não sou escoteira, mas tô sempre alerta. Até lá! Você acabou de ouvir aqui pela 88.7 FM, programa Gisele Scopel. Oferecimento: Dr. Paulo Gutierrez, implantes dentários com confiança. WhatsApp: 988 14 15 45.